Boa noite, mais uma vez. Eu já sei, você já sabe que toda a Bíblia é sobre Jesus. O Antigo Testamento fala sobre Jesus. O Novo Testamento fala sobre Jesus. Eu já falei uma vez que enquanto no Novo Testamento a gente vê o que Jesus fez em seu ministério terreno, no Novo Testamento a gente vê os milagres de Jesus, o nascimento da Virgem Maria, né? Depois ela não era virgem mais, mas quando ele nasceu ela era. A gente vê a morte, a ressurreição, mas é no Antigo Testamento que a gente vê quem Jesus é. O Antigo Testamento inteiro é uma sombra do que estava por vir, amém? E hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis. Quem está lendo Reis? Era para mais gente estar lendo Reis, amém. Eu já estou lá em 2 Reis, já passei 2 Reis 8, eu acho. Hoje nós vamos estudar, aprender com 2 Reis, capítulo 5, Carol, por gentileza. A história de Naamã. É uma história famosa e fantástica. E essa passagem da Bíblia, desse fato histórico, porque a Bíblia é também um livro histórico, tem tantas camadas, e eu espero que hoje, eu e você, a gente possa aprender um pouco mais com o Espírito de Deus, amém? Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Espírito Santo, se não for o Senhor, isso aqui é só uma palestra, Pai. Senhor, a minha palavra não tem poder, a minha opinião nada pode fazer, mas a Tua palavra, Senhor, tem poder de curar, de libertar, de salvar. Espírito Santo, me esvazie de mim, me encha de Ti, Pai. Abre os nossos olhos, nosso ouvido, nosso coração para a Tua palavra, para a Tua verdade. Que a palavra de hoje traga transformações para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então aqui vai falar sobre a história de Naamã. Naamã era um general e ele não era judeu. Judeu era o povo de Deus, certo? E Naamã não era um judeu. E vamos ver o que a palavra de Deus fala. 2 Reis 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, então ele era chefe do exército do rei da Síria, não de Israel. Era um grande homem diante do seu senhor e de muitos. Eu queria ver se estava em inglês. Diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus mesmo, dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Então aqui a gente vê que Naamã era um homem bom, de títulos, de respeito, de posse, um homem forte, corajoso, porque era chefe de exército. Vocês gostam de assistir filme? Já viu filme de guerra? Eu sempre brinco com o Vinícius que eu ia fingir de morta. Eu vejo aquele povo sair na frente, eu falo, por quê? Vai atrás, irmão, deixa o povo da frente sempre, né? Eu falo, Vinícius, olha aí, eu ia fingir de morta fácil. Mas Naamã não. Naamã era corajoso, forte, general de guerra, mas leproso. E a lepra é uma doença que até hoje, ela tem outro nome, Hansen, eu acho que é o nome do cientista que descobriu a cura. Até hoje, com toda a combinação porque é uma bactéria de antibiótico, pode levar até 3 anos para curar. E naquela época, então, é uma doença sem cura. Quem tinha lepra estava fadado à morte. E ele era leproso. Vocês já viram lepra? Ela vai comendo a carne. A lepra vai deixando ferida na carne, ela vai comendo a carne. E saíram, versículo 2, e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina então é da terra de Israel. Ela era uma israelita
que foi levada escrava e servia a família de Naamã, mais especificamente a esposa dele. E disse ela à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ela era judia. Ela conhecia os profetas do Deus vivo. Ela é uma menina que havia crescido em meio a milagres, porque ela servia o Deus de Israel que eu e você servimos. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, no caso o rei, dizendo: assim falou essa menina da terra de Israel. 5. Então o rei da Síria disse: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou à sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa, milhões de dólares aqui. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel as cartas, rasgou as vestes e disse: sou eu Deus? Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu cure de sua lepra? Vocês estão vendo, peço-vos e vede, ele está buscando ocasião para lutar contra mim. Sucedeu, porém, que Eliseu, o profeta, ouvindo isso, que o rei havia rasgado as vestes, disse: por que você rasgaste as suas roupas? Deixe ele vir até mim, e ele saberá que tem profeta em Israel. Então até aqui a gente vê Naamã, que não era israelita, doente, de lepra. A menina que era escrava fala: se você pudesse encontrar o profeta lá de Israel, ele ia te curar. O rei da Síria fala: meu filho, vaza, vou mandar as cartas, vou mandar dinheiro, vou mandar o que você precisa. Vai lá e fala com o rei de Israel: ó, mandei Naamã, sara ele aí. O rei de Israel desespera, fala: lascou, ele quer guerra. Mas Eliseu, o profeta de Deus, está sempre pronto. Vocês têm que estar sempre prontos. E ele fala: manda vir. Manda vir. 9, desculpa. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Gente, Naamã era general, não andava sozinho, não. Ele chegou com toda a comitiva dele. Olha o que Eliseu faz, no versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficará purificado. Porém Naamã se indignou e saiu dizendo: o quê? Ele não sabe quem que eu sou, não. Quem que ele está achando que ele é, esse profeta? Não. Ficou indignado, porque ele pensava: certamente ele sairá, ficará de pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre todo lugar ferido, então eu serei restaurado. Indignado ele ficou. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não podia me lavar lá mesmo? Então os seus servos chegaram a ele e falaram: meu senhor, se o profeta tivesse te falado alguma coisa difícil, você não faria? Ainda mais uma coisa fácil. Então ele se convenceu, desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes. Mergulhou no Jordão. O rio Jordão fica em Israel. 7 vezes. Conforme a palavra de Deus, do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse:
Eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te, aceite as bênçãos do teu servo. Porém, ele disse, Eliseu, não. Vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei. Mas ele insistiu que ele aceitasse, mas o profeta recusou. E Naamã disse, se não queres, deixa esse servo, pelo menos uma terra, uma carga de terra, para que eu ofereça sacrifício ao Senhor, e não mais oferecerei holocausto a outros deuses. 18. Nisso perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimom, era um outro deus falso, para ali adorar, e ele se apoia na minha mão, e eu também tenho que me encurvar diante de Rimom, um deus falso. Quando assim me encurvar, entenda, perdoa o Senhor, o teu servo. E ele disse, vá em paz. Amém? Aqui então a gente vê, Naamã não era de Israel, ele não era do povo judeu, ele tinha lepra, e ele vai encontrar o profeta. Mas eu acho tão bonito que essa menina, ela era escrava, e mesmo assim, ela falou do Deus de Israel. Será que eu e você, como essa menina, somos capazes de apresentar o evangelho para quem nos machuca? Ou a gente escolhe para quem a gente prega? Será que eu e você, como essa menina, longe de casa, longe de tudo, seríamos capazes de semear vida nas pessoas que pensam diferente de nós? Num cenário político hoje tão dividido, será que eu e você já decidimos que todo mundo da esquerda está condenado ao inferno? E não merecem nem sequer ouvir o evangelho? Ou da direita, se você é da esquerda? Será que eu e você já decidimos que todo drogado nas ruas de Boston, que ficam lá, já merecem inferno direto e não merecem salvação nem compaixão? Espero que não. Será que a gente faria isso? Eu e você precisamos entender que nós somos colocados em lugares específicos para a glória de Deus. Essa menina foi levada cativa, foi levada escrava de Israel à Síria. Mas veja bem, Deus tinha um propósito. Na semana passada nós pregamos sobre vida com propósito, vida com processo. Não existe essa, quando eu for para a Índia eu vou pregar. Meu filho, você não vai nunca se você não começar a pregar agora. A porta só abre, o caminho só abre quando você começa a andar. Diga ao povo que marche. Foi a ordem de Deus ao atravessar. A porta só abre quando você anda. Sempre prontos. Aonde você for, é para a glória de Deus. E descendo mais na história, a gente vê que o rei manda carta para o rei de Israel, e o rei de Israel faz o quê? Desespera. Quem sou eu que falta de discernimento? Ele é o rei de Israel. O que esse rei tinha que ter feito? Amém. Agora. Chama os profetas. A gente serve o rei dos reis, senhor dos senhores, o Deus criador de todas as coisas, mas não. Esse rei está distraído. Esse rei está sem discernimento nenhum. Que eu e você, a gente não ande assim, achando que tudo é as pessoas querendo brigar com a gente. Quem conhece alguém assim? A pessoa olha, ai, não gosta de mim. A pessoa está lá longe, está nem te vendo, só cruzou assim, ó, olhei a Débora está falando de mim. Não, não tô só vendo, você está bonita hoje. Que a gente não seja como esse rei, sem discernimento, devagar para entender as coisas. E aí, Naamã vai. Ele chega até Eliseu, e isso aqui é fantástico, tem um ensinamento nisso aqui. Quando ele chega lá, Naamã, um homem importante, o que o profeta faz? Ele vai lá, na hora, grande Naamã, salve, salve Naamã, estou aqui com você, Naamã. Alguém perdeu um brinco?
Foi isso que o profeta fez? Presta atenção numa coisa. Eu e você, a gente não trata as pessoas, Nicolas, de acordo com o posto, de acordo com o título, de acordo com quem elas são na terra. Eu e você, tesouro, a gente trata as pessoas como o Senhor pede para a gente fazer. Porque eu preguei aqui na semana passada, e a gente viu na semana retrasada, não sei, Lázaro precisava do poder de Deus, Marta precisava da verdade de Cristo, e Maria precisava do consolo do Espírito. Teve pessoas que Jesus curou colocando a mão, teve pessoas que Jesus curou cuspindo, teve pessoas que Jesus curou com a palavra. Não se apresse em tratar as pessoas do jeito que você acha. Eu não estou falando de respeito, de educação. Eu estou falando quando é algo que o Senhor está mandando você fazer. Que não seja por títulos, que não seja por poder. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Porque Eliseu, tudo que está na Bíblia está escrito com um propósito para o nosso aprendizado. Nada aqui é por um acaso. Eliseu não ficou em casa e mandou um mensageiro porque ele estava com preguiça, porque ele estava acabando de assistir uma série na Netflix. Não. Eliseu não foi lá porque Eliseu era um profeta como eu e você, ligado no céu. Amém? Eliseu era um profeta que estava tão ligado no céu, que na hora que as coisas chegavam, ele falava e acontecia, como eu e você, amém? E ele não vai, mas ele manda o mensageiro, e Naamã fica, a palavra de Deus fala que Naamã fica indignado. Indignado. Porque Naamã, ele servia outros deuses. Naamã não estava acostumado com isso, Naamã estava acostumado com os deuses que ele servia da idolatria. Ele estava acostumado com deuses que são deuses falsos, com D minúsculos, que não são senhores, que você tem que dar as coisas para eles fazerem alguma coisa em troca. Mas o nosso Deus não é assim. Naamã estava acostumado com uma religiosidade. Religião fala que você tem que fazer para ser e para ter. Cristianismo fala que tudo já foi feito para mim e para você irmos para o céu. Se você acha que o seu valor é mais porque você faz alguma coisa, a notícia para você não é boa. Isso é religiosidade. No Antigo Testamento, os profetas, eles batiam em 3 pontos: idolatria, injustiça social e religiosidade. Tanto que ele falou, obediência quero e não sacrifício. Vocês ficam fazendo sacrifício, ritual religioso, mas vocês não me obedecem, isso é religiosidade. E Naamã estava acostumado com isso. E Eliseu, um profeta ligado no céu, fala, não, agora ele vai conhecer o Deus Criador. E Naamã, como muitos de nós, se indigna, orgulhoso. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Porque eu e você muitas vezes queremos que Deus faça do nosso jeito. Eu não vou falar de vocês, eu vou falar de mim. Várias vezes, Senhor, vai acontecer assim. Vou para os Estados Unidos, isso, aquilo, tal. E eu fico imaginando Jesus, Não, também não. Não, vai esperar um pouco mais que isso. Quem já deu ideia para Jesus? E aí, quando ele faz diferente, a gente indigna, ou é só Naamã que indigna? Vocês não ficam indignadas com Jesus, não? Eu fico. Nossa, eu chego para Deus e falo, não concordo. E ele vem com as voadoras, né, Gi? A Gi já sabe, Jesus vem com as voadoras na minha cara. A gente acha que a gente sabe mais que Deus. Eu quero que seja assim. Eu quero que você faça isso, isso e aquilo. Espera aí. É você Deus ou ele é Deus? E que rituais são esses que você quer que faça? E aí Naamã vai. Alguém chega para ele e fala, meu Senhor, gente, alguém às vezes, a gente tem que ter pessoas assim à nossa volta,
que volta a gente para o ei, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Se ele mandasse algo difícil, presta atenção nisso. A gente vive numa cultura de meritocracia. A cultura ocidental é assim. Eu faço, portanto, eu mereço. Mas essa é a contramão do céu. Se fosse difícil, não, vai curar da lepra? Lepra, estou condenada à morte. Ele já estava até acostumado com a ideia. Mergulhar no Jordão 7 vezes? Mas ele foi. E é lindo isso. 7 mergulhos. Aconteceu alguma coisa no primeiro? No segundo? No terceiro? No quarto? Não desista. Não para. Não pare. No 7º mergulho ele levantou e a lepra estava curada. Processo. Se Deus falou, vai acontecer. Semana passada o Leandro mandou o devocional no nosso grupo e ele falou que o Espírito Santo falou com ele uma coisa muito interessante. Noé, todo mundo sabe aqui que nunca tinha chovido na época de Noé, né? Nunca tinha chovido. A palavra de Deus fala que era um vapor que subia da terra e que molhava a vegetação para ela crescer. E aí Deus falou para ele, vai vir um dilúvio. Não sei nem o que é dilúvio, nem chuva, mas amém. E Noé teve que obedecer em tudo. Deus não quer que eu e você obedeça só o que a gente quer. Tem gente que é assim, abre a Bíblia, o que eu concordo, amém. O que eu não concordo, entendi. Sei, Deus está vendo. Tem que obedecer em tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Não, e não é lá não, é no Jordão, em Israel. E ele foi. Aí Naamã quer fazer o que com o profeta? Pagar, porque é o que ele estava acostumado. Ele estava acostumado com isso. Ele estava acostumado a pagar. Até hoje, gente, tem gente que acredita nisso. Ei! Dá uma oferta aqui para acontecer isso. Para! Vai ler Bíblia. Para! Não, mas é uma oferta profética. Mostra na Bíblia. Uma coisa é você ter o coração generoso, isso é mandamento. Agora, troca, isso não existe. Ele fala em dar milhões de dólares para ele. Ele fala, não, obrigado, vai. Eliseu, como você, como eu, é temente a Deus e ele não tem preço. Você não tem preço. O teu preço é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, amém? Podem te oferecer o que for, mas você não abre mão do que o Senhor pediu para você fazer. Tenha discernimento. Não é errado você ganhar coisas. Vai ler a Bíblia. Salomão ganhava tudo, não é, pastor Salo? Salomão foi o homem mais rico da terra. Se você for ver lá as coisas que Salomão ganhou, quando eu li 1 Reis, eu fiquei assim, meu Deus, eis-me aqui. Mas não é por nada que ele tinha feito. Entende a diferença? Tá tudo bem você ganhar coisas, mas não é porque você fez alguma coisa. E ele não aceita. E eu acho tão lindo que ele se converteu. Porque aqui vai falar que ele falou, nisso perdoe o Senhor a teu servo. Ele deixou até os velhos hábitos. Ele falou, eu creio agora que em toda a terra não há outro Deus senão Deus de Israel. E me perdoa, porque o dia que eu tiver que ir lá no templo com o rei, vai estar lá aquela figura, aquela imagem lá, e eu vou ter que me ajoelhar a ela, mas é porque o rei se apoia em mim. Ele deixou os velhos hábitos. Existe cristianismo sem transformação? Não. Não somos chamados para ser cristão. Cristão é título. Falei com você semana passada, só 3 vezes na Bíblia tem a palavra cristão. 269 é a palavra discípulo. Discípulo é seguidor, imitador, estudante. Devemos fazer como Jesus. Deixar o velho hábito. E aqui a gente fez que Naamã, por causa de um sinal, do milagre, ele se converteu ao Deus de Israel. Naamã não era judeu. Toda a Bíblia é sobre Jesus.
Não há outro Deus que não seja o Senhor. Não há salvação, cura sem Jesus. É tudo sobre Jesus. Abra sua Bíblia agora em Lucas, no capítulo 4. Em Lucas, no capítulo 4, a gente vai ver que Jesus estava na sinagoga e ele foi pregar e entregaram a ele o livro do profeta Isaías. E ele procurou a palavra em Lucas 4,18. A palavra que estava em Isaías, ele leu Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar aos pobres, curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, conceder restauração da vista aos cegos, liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso é salvação. E ele está falando aqui que naquele dia, essa palavra se cumpriu. 21. Hoje se cumpriu essa escritura. 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca. E falavam assim, peraí, não é esse aí o filho de José? Gente, a gente tem uma tendência tão grande a não esperar maravilhas de pessoas que a gente conhece. Isso é comum. É muito mais fácil a gente esperar, um pregador de fora, nossa, palavra, eu vou na frente. Mas quando a gente conhece muito, é natural que isso aconteça. Como que a gente resolve isso? Não coloca expectativa em quem está aqui, mas em Deus. Porque se eu sair daqui, vocês não têm que lembrar de mim, vocês têm que lembrar dele. Amém? O profeta não tem honra na tua casa. 23. Olha isso. Sem dúvida, me direis este provérbio, médico, cura a ti mesmo. 24. Em verdade vos digo, nenhum profeta é recebido em tua terra. 25. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve fome. E nenhuma delas foi enviada a Elias, senão a Serepta de Sidom, a mulher viúva que não era de Israel. Agora olha o verso 27. Muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E eles se encheram de ira. E levantaram, expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte, onde a cidade estava edificada, para o precipitarem. Mas ele passou por meio deles. Eu acho tão interessante isso aqui. Eles levaram ele no cume do monte, na parte mais alta. E se você voltar nesse mesmo capítulo, isso chamou minha atenção ontem. Se você voltar no mesmo capítulo, você vai ver que foi exatamente o mesmo lugar que o diabo levou ele. Em 4:5, o diabo levando a um alto monte. Mas ele resistiu ao diabo. E eu fiquei pensando, será que eles levaram ele nesse monte para ele ficar lembrando, meu Deus, vai acontecer, eu não obedeci o diabo e agora eu vou morrer. Mas não. Ele saiu e ninguém viu. Depois você ora a respeito disso. Em verdade vos digo, haviam muitos leprosos em Israel. No Antigo Testamento, nenhum leproso foi curado, senão Naamã. E eles ficaram irados. Deus para os judeus. Quem lembra daquele que foi engolido pela baleia? Por que ele não queria pregar em Nínive? Porque Nínive era o quê? Pecadores. Que isso, eles não merecem Deus. Mais uma vez a menina. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não somos nós que escolhemos para quem que a gente prega. Será que a gente está sendo discípulo de Jesus? Haviam vários leprosos, mas só Naamã foi curado. O ministério de Jesus na terra era anunciar o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus será estabelecido na terra. Mas só vai entrar nele os salvos. Essa é a mensagem de Cristo. A vida do reino é certa, mas é somente para os salvos e Deus não muda. Em 2 Reis 5,15, a gente vê que Naamã ofereceu dinheiro.
Naamã, ele já saiu de lá com dinheiro carregado, lembra? Milhões de dólares. Coloca Efésios 2, 8, 10. Mas a palavra de Deus em Efésios 2, 8, 10 diz: pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se glorie. A gente vê no Antigo Testamento uma imagem do que Jesus havia de fazer, do que iria acontecer. Em 2 Reis 5:11, a gente vê ele com todos os rituais religiosos, querendo que fosse do jeito dele. Ele vai me encostar, ele vai pôr a mão em mim, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não é por ritual religioso. Mateus 8, 6, 13 fala de um homem que chegou a Jesus e fala: minha filha está doente, mas eu como você tenho vários homens. E Jesus falou para ele, e ele falou para Jesus: diga só uma palavra e eu sei que eu serei salvo. E Jesus falou: vá, seja feito como você crê. Não é rituais religiosos, é somente a graça, somente a fé, somente a palavra. Quem conhece esses 3 solas da Reforma Protestante? Só a graça, só a fé, só a palavra de Deus. Em João 1, ele é o verbo, ele é a própria palavra, e é por isso que a Bíblia tem poder, porque a Bíblia é a palavra de Deus é Jesus, Jesus é Deus. Não é ritual religioso, não é o que você acha que tem que ser feito, não é mandiga, não é nada que você tem. Eu coloquei essa blusa no dia e passei, amém, glória a Deus. Não vou tirar porque amanhã eu tenho outra prova. Para. Coloquei uma cruz no meu carro. Para. Não é nada disso. João 11, 43, essa é fantástica. Lázaro. Sabe, eu falei disso na semana passada. Qual que era a condição de Lázaro quando ele experimentou o poder de Deus? Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. Há quanto tempo? 4 dias. Morto tem fé? Não. Quando Deus fala. Quando Deus fala. Quando Ele libera a palavra, quando Ele libera a ordem. Quem somos nós? Pó da terra. Quem é o seu patrão, a tua patroa, perto do Deus Todo-Poderoso? Às vezes a gente se sente cansado, ferido, magoado. Lázaro, sai para fora. Ele saiu ou continuou morto? Há poder na palavra de Deus. Não fique esperando reteté. É bom? Amém. Eu gosto. Amo um corinho de fogo. Adoro quando vem as irmãs. Eu e a Rebeca na campanha, a gente estava ali, aí tinha uma irmã aqui do Reteté que pregou no dia 1º. Eu falei: Rebeca, ela olhou para cá. A Rebeca falou: agora vem a profecia. E a gente ficou brincando, não foi? Ela olhou assim, a Rebeca: achei que era agora, mas não veio. Eu gosto. Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui, há 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, já nem lembro quanto tempo, tivemos a conferência da família, a segunda. E veio um casal de pastores, e eles são simples, mas falam de forma profunda. Só que eles são low profile, quase ninguém conhece eles. E eles ministraram uma libertação aqui naquele final de semana. E eu conversei com eles depois, e eu orei com eles dentro daquilo que foi feito aqui na igreja, para todo mundo que queria vir. E ela orou para mim, ela olhou para mim e falou assim: eu nunca tinha conhecido eles, tá? Eu conheci eles aqui. E depois de finalizar aqueles 3 dias aqui na igreja, nós oramos e ela olhou para mim e falou assim: você tem algum problema de tireoide? Eu falei: tenho. E está desregulada há 2 anos. E não tem nada que eu faça que regule. Na semana passada, há 1 mês atrás, o médico tinha aumentado a minha dose e mesmo assim a tireoide aumentava, o que não faz o menor sentido. Ela virou para mim e falou assim: pois agora a tua tireoide vai curar.
Porque a tireoide é relacionada a um problema específico que eu orei naquela ocasião. Depois, se você quiser, eu te falo. Problemas da tireoide são causados por um problema específico que nós podemos ter. Ela falou, agora a tua tireoide vai curar. Eu falei, amém, glória a Deus. Fiz o exame na quinta-feira, pela primeira vez. Em 2 anos, a minha tireoide conseguiu ficar no lugar. Amém. Amém, glória a Deus. Porque a tireoide é uma doença autoimune. E quem é mulher sabe, porque a minha, eu falo com o Vinícius, eu não pego nada que emagrece, eu só pego trem que engorda. Infecção na garganta, nunca tive, não sei nem o que é. A tireoide que eu tenho, que é a hipo, e eu sei que algumas pessoas já viram que eu emagreci, porque a minha tireoide regulou. Eu perdi 3 quilos em 2 semanas. Quando ela piorou, eu engordei 6 em 10 dias, mas vou chegar lá. E não teve nada além de oração e palavra. Quem estava aqui no congresso? Então, o poder está na palavra. Confie na palavra. A palavra que é liberada no altar. A palavra que está na Bíblia que você lê. Lázaro, saia para fora. Não teve raio, não teve trovão, não teve línguas estranhas. E eu oro em línguas estranhas, sim, diariamente. O apóstolo Paulo fala, bom para mim, que eu sou o que mais ora. Lucas 17:11. 10 leprosos. Lucas 17:11. Chegaram a Jesus. Quantos leprosos tinham sido curados no Antigo Testamento? 1. E agora 10 leprosos tesouros chegam para Jesus. E sabe como é que Jesus cura eles, Carol? Lucas 17:11. Sabe como é que Jesus cura eles? Eles chegam para Jesus assim, Felipe, andando. E aí lá no 16, 17 vai falar que Jesus só fala para eles assim, vai para o sacerdote para que vocês sejam testemunhas. Enquanto eles foram, eles estavam sendo curados. A palavra é graça de Deus. Com Jesus, o que era impossível passa a ser possível. E eu preciso falar que lepra, o que isso tem a ver, Marcela, com a história de Naamã? Lepra, no Antigo Testamento, tem a simbologia, é uma alegoria para pecado. Porque a lepra era uma doença sem cura. O pecado é uma doença sem cura. Não há cura para o pecado fora de Cristo. Não havia cura para a lepra fora do Deus, o Criador. Em 2 Reis 5:12, Naamã faz uma pergunta muito interessante. Por que o Jordão? Tantos rios melhores lá. Por que o Jordão? Ali estava apontando para o batismo em Jesus Cristo. O Jordão é o rio de Israel. Ele não podia ser em qualquer lugar, porque não é qualquer coisa que cura a lepra. Não é qualquer coisa que tira o pecado. Não é dinheiro. Não é carta de rei. Presta atenção, não tem político que vai fazer por você o que Deus já determinou que será feito. Não tem político que irá impedir que aconteça na tua vida o que Deus já determinou que vai acontecer. O rei de Israel não mandava nada. O rei da Síria não mandava nada. Mandaram milhões de dólares, se fosse contar hoje. Toma, eu não quero nada disso. É uma palavra, mergulha 7 vezes no Jordão. É Cristo que salva. Não é nada demais, é simples. A gente fica esperando o extraordinário, quando é simples.
Naamã não podia se ajudar. Um homem forte, corajoso, com dinheiro, influente. Eu e você não podemos nos ajudar. E é por isso que eu tenho tanto receio, às vezes, de mensagens que não são cristocêntricas. Porque não há nada que eu e você, em nós, possamos fazer para ser melhor. Quem já leu o livro Nascido Escravo? Oh, vai ler um tapa na cara a cada linha. Vai ler Nascido Escravo. Lutero. Eu desafio você a ler. Não há nada, é pela graça de Deus, pela fé, somente através da palavra dele. É pela fé. É simples. A cura para a lepra foi simples ou não foi? A cura para o pecado. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É só crer. Romanos 10, 9. Se com a boca confessares que Ele é o Senhor e crê no teu coração, você será salvo. Efésios 2, como a gente já leu, 8 a 10. Pela graça. E é tão lindo, gente, porque é tão democrático. Porque qual seria a justiça se Naamã, o milionário, recebesse a cura para a lepra e o mendigo não? Seria justo? Mas isso é Jesus Cristo. É para todos que o aceitarem. Você quer? Mateus 8, 1, 4. Mateus 8 fala de um outro leproso que chegou a Jesus e falou: Senhor, se tu queres, me purifica. O que Jesus responde? Ninguém nunca leu? Mateus 8, 1, 4. Passa. Ai, amo Helen. Eu quero. Senhor, se o Senhor quer, me salva. Ele quer? Ele quer. Senhor, se for da tua vontade, me liberta. Ele quer? Ele quer. E você? Você quer? Ou você vai ficar igual Naamã, indignado com a simplicidade do Evangelho? Porque as outras religiões, como a que Naamã estava acostumado, ela externa a responsabilidade. Entende isso? Eu não tenho que fazer nada. Eu vou, eu pago um ídolo, eu pago um Deus, ele resolve minha parada. Eu recebo a cura, vou embora, continuo seguindo a mesma vida. Entendeu? Como é que é na macumba? Quem que já foi espírita? Eu já fiz até cirurgia em centro espírita. Eu converti adulta, vocês já sabem. Sabe como é que é? Você vai, leva uma oferta ali, eles fazem um trabalho lá para você receber o que você quer. Você sai e continua vivendo a vida louca. Porque a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do Deus lá, que na verdade é um demônio. E chega mais rápido do que a gente imagina. E é muito pior do que a gente pensa. Porque o salário do pecado é a morte. Não brinque com o pecado. Enquanto a vida há esperança. Romanos 6, 23. A lepra de Naamã estava levando ele à morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o presente de Deus, é a vida em Cristo Jesus. Deus tinha vida para Naamã. Deus tem vida para mim e para você. Você quer? Porque Ele quer.